Olha, a perda dos cabelos é um problema comum e que atinge aí milhões de homens e mulheres em todo o mundo. Mas hoje, graças a Deus, aí já existem muitas novidades no mercado para tratar esse problema. Eu convidei a Simone Correia, que é tricologista, para conversar com a gente sobre alguns desses procedimentos aí para combater a queda de cabelo. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Esther. Tudo bom com você? Tudo certo. Simone, tem muita novidade chegando nesse assunto aí de combater a queda de cabelo, né? Sim, tem muito. Existem muitas já publicações de vários artigos, vários tratamentos de fototerapia, microagulhamento, intradermoterapia. Então, estão tendo muitos estudos, o que está trazendo muito benefício para auxiliar aos problemas capilares, em questão de queda, dermatites seborreicas e outras alterações capilares, que a gente tem muitos recursos que são muito legais, que a gente consegue ter uma efetividade muito positiva nos tratamentos. Eu acho que antes da gente comentar cada um desses procedimentos que a gente vai falar hoje aqui no programa, eu queria que você dissesse como escolher o procedimento para fazer, porque o problema até então é o mesmo, né? A queda de cabelo. Mas como saber qual procedimento? Porque tem uma série deles, né? Sim, existem inúmeros. Geralmente a gente divide em duas modalidades, os tratamentos não invasivos estéticos e os tratamentos minimamente invasivos, que entram em intradermoterapia, microagulhamento. A indicação, ela é feita após uma avaliação. Então, após essa avaliação, a gente indica qual é o tratamento mais adequado em cada caso. Para cada caso. Exatamente. Vamos começar então? Vamos. Mostrando para o pessoal de casa? Vamos começar então com a intradermoterapia. Vamos colocar aí para o pessoal de casa ver. A gente vai olhar um pouquinho o vídeo e você vai explicando para a gente. A intradermoterapia, ela consiste em microaplicações de substâncias no couro cabeludo, como aminoácidos, vitaminas, vasodilatadores, fatores de crescimento, que são substâncias importantes para que a gente consiga ter um bloqueio na queda e, ao mesmo tempo, a indução do crescimento desse fio, o estímulo desse folículo. O que é muito legal da intradermoterapia é que quando você toma, por exemplo, qualquer tipo de medicação, você toma uma quantidade onde vai ter toda a distribuição desse fármaco pelo teu organismo para que um pouco chegue no alvo. Esse é o pouquinho no lugar correto, então a gente não tem tantos efeitos colaterais, é um tratamento seguro, desde que seja aplicado por um profissional habilitado também, e tem muita eficácia, muitos estudos já publicados da eficiência da intradermoterapia. A gente viu ali que tem umas agulhinhas e tal, o povo quando vê aquilo já fica com medo, poxa, deve doer. Dói? É bem tranquilo, é um leve desconforto, porque a gente só vai inserir o biselzinho da agulha, só a pontinha, para a inserção do fármaco ali, então é bem tranquilo. Bem tranquilo. Tem uma aceitação muito boa. Muito bacana. Vamos para o próximo, então? A gente vai ver agora o microagulhamento, um outro procedimento aí para combater a queda de cabelo. Esse daí é o microagulhamento. Aí a gente tem o microagulhamento e o dermapen. Ele consiste em perfurações com um roller de microagulhas também, que a função é realmente causar uma lesão para que quando ocorra a recuperação desse tecido, seja estimulado substâncias como fatores de crescimento, que são muito importantes para induzir a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. Então, tem um resultado muito legal esse procedimento do microagulhamento. Uma outra dúvida, dá para você fazer, por exemplo, 2 ou 3 procedimentos também? Sim, a gente pode mesclar, o que a gente chama de terapia conjugada. Então, eu posso ter, sim, toda a parte de terapia, de eletroterapia, fototerapia, intradermoterapia e microagulhamento, desde que seja feito, né, todo um plano de tratamento mais adequado, pensado, né, numa lógica de tratamento, qual é o objetivo, a gente pode sim estar associando todas essas técnicas. Todas essas técnicas, legal. Vamos para o próximo, então, fotobiomodulação. Vamos colocar aí também na tela esse videozinho para ela explicar para a gente. Então, o que é isso? A fotobiomodulação, ela faz parte do tratamento de fototerapia, que utiliza a luz, porque as nossas células, elas possuem cromóforos, que são moléculas que atraem a luz. Então, quando a gente faz o tratamento de fototerapia, essas células conseguem absorver essa luz e aumenta a síntese de ATP, que é a energia celular. Então, as mitocôndrias que são responsáveis por essa produção de energia, elas são ativadas e com isso a gente consegue ter maior energia celular, aquelas células trabalham muito melhor, a gente consegue ter uma ativação no couro cabeludo e para os fios de cabelo também. Agora, Simone, com relação ao preço, claro que a gente não vai falar o preço de cada um aqui, mas existe uma grande diferença entre cada tipo de procedimento ou fica numa linha, assim? Ele permanece uma linha, a gente divide sempre por modalidades. Então, quando tem um tratamento
não invasivo, que é os tratamentos de eletroterapia, onde entra a fototerapia também, geralmente existe um pacote para aqueles tratamentos e um pacote diferenciado para os tratamentos de microagulhamento ou de intradermoterapia. Mas é o mesmo padrão e não é um tratamento caro também, que não seja acessível das pessoas realizarem. Entendi. Vamos lá então para o próximo, alta frequência. Mais um videozinho aí para a gente ver esse procedimento. Eu gosto muito do alta frequência porque ele tem uma ação de estímulo, porque eles utilizam uma corrente, e principalmente porque ele trabalha a questão do ozônio também. Então, o gás, em contato com a pele e a atmosfera, se transforma em ozônio. E o ozônio, a gente sabe muito que ele tem uma ação de asepsia muito boa. Então, é bom para fungos, bactérias, diminui a oleosidade também do couro cabeludo. Ou seja, acaba melhorando a saúde do cabelo como um todo. Quem tem dermatite seborreica, psoríase, também é uma metodologia muito interessante que a gente consegue utilizar hoje. E segura também. Gente, é interessante até lembrar que a Simone estava me contando aqui antes que não é só para a queda de cabelo, né? Isso é o principal motivo das pessoas procurarem esses procedimentos. Mas para quem quer melhorar a saúde do cabelo, às vezes está ali desidratado ou até caindo, aquela coisa de ponta dupla, ajuda muito nesse sentido também. Porque a gente vai trabalhar a nutrição do folículo, de dentro para fora. Então, por exemplo, se você está com um couro cabeludo que está desequilibrado, você não vai ter um cabelo saudável. Então, tudo parte do princípio de eu ter um couro cabeludo bem saudável, livre de descamações, de processos inflamatórios. A laser terapia é um tratamento excelente para bloquear processos inflamatórios, para tratar processos inflamatórios. Então, a gente tem muitos recursos que a gente consegue estar trabalhando para trazer um benefício para esse cliente que está passando por qualquer tipo de alteração capilar. Legal. Antes da gente ir para o nosso próximo procedimento, o pessoal de casa está mandando pergunta. Vamos colocar aqui na nossa tela, então, para ver se a Simone já responde para a gente? A Bruna Moreira disse assim: eu tive queda de cabelos em tufos redondos por conta do estresse. Eu fui diagnosticada com alopecia areata, é assim que fala mesmo? Isso mesmo. Alopecia areata. Qual o tratamento para esse caso? Então, nos casos de alopecia areata, ela teve um diagnóstico provavelmente de um dermatologista, que é o indicado. A alopecia areata ela é uma queda de cabelo temporária. Essa palavra areata significa temporária. Temporária. Então, realmente, mal, né? ela assusta muito, porque ficam placas realmente alopécicas, que a gente chama, só que a gente consegue fazer um tratamento. Geralmente, quando os clientes chegam na clínica, o que a gente faz? Geralmente eles têm um tratamento paralelo com um dermatologista, até a aplicação de corticoide, medicamentosa, e a gente trabalha a parte de fototerapia, de laser, de estímulo, de infravermelho, alta frequência, fotobiomodulação. Então, associa muito esse tratamento, porque a gente consegue dar uma potencializada no estímulo do couro cabeludo. É importante que a alopecia areata também, em muitos casos, ela também não precisa de um tratamento. Às vezes ela volta, né, que a gente chama de rebrota, espontaneamente. Mas quando por ser justamente temporária. E ela é um tipo de alopecia que a gente chama não cicatricial, porque ela não vai destruir o folículo. Então, o fio fica inativo, geralmente por um processo inflamatório que ocorre no bulge do folículo piloso, porém não destrói o folículo. Então, o tratamento tem uma boa efetividade e a resposta depois também da pessoa de ter uma recuperação é muito boa. Então, apesar de ser desesperadora, assim, a pessoa não precisa se apavorar tanto que consegue ter um tratamento. Então, relaxa, Bruna. Exatamente. Relaxa que vai voltar o teu cabelo aí normalmente. Vamos colocar mais uma perguntinha do pessoal de casa? Vamos aproveitar a Simone aqui. A Sarinha disse: a minha mãe tem queda de cabelo e toma remédio, ajudou muito. É recomendado tomar? Então, o que eu posso dizer para a Sara é sempre ela procurar questão medicamentosa, procurar um médico para estar fazendo essa orientação. Nunca utilizar uma automedicação. Isso é um perigo. As pessoas têm queda de cabelo e se automedicam. Vai lá na farmácia e pede aquele... Sim, ou se não deu certo para minha vizinha, para minha amiga, eu vou tomar um remédio. Não faça isso, porque pode ter um efeito colateral, e outro problema também é que você às vezes está retardando o tratamento que você poderia fazer mais efetivo, usando uma medicação, automedicação nunca é recomendado. Por isso sempre a melhor saída é procurar um especialista. Exatamente, né? Exatamente. Gente, melhor não fazer isso. Então, é claro que o medicamento às vezes associado a todos esses procedimentos ainda muito. Vai ser muito melhor ainda, né? Mas de qualquer forma sempre buscar uma indicação, né? que tem uma indicação. Tá certo. Vamos dar tempo acho que de mostrar mais
mais um videozinho aí. Vamos colocar a ozonioterapia, então, para o pessoal ver, a gente explicar um pouquinho desse aí. O vapor de ozônio, ele vai promover uma vasodilatação nos folículos. Então, muitas vezes a gente tem tampões sebáceos no folículo que obstruem o folículo, podendo causar processo inflamatório, aumentando a oleosidade também do couro cabeludo. Então, ele faz uma vasodilatação. A gente consegue depois fazer uma desobstrução folicular. E ele hidrata o couro cabeludo, o ozônio, e também tem uma ação muito boa de asepsia, como alta frequência. Às vezes até quem não tem a queda de cabelo, fazer um procedimento como esse acaba ajudando muito na saúde uma dos fios, desobstrução folicular, às vezes é bem interessante, porque você faz uma limpeza mais profunda, né? Se tiver com descamação, a gente consegue estar removendo essa descamação e vai estar ativando, porque todos esses processos de estimulação ativam muitos folículos. Então é muito interessante. Certo. Muito bacana, viu, Simone? Não deu tempo da gente mostrar todos que a gente queria, mas eu agradeço a sua presença aqui, por ter respondido também os nossos telespectadores. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço.